sejam bem-vindos mais a esta aula de programação. Eu sou Francisco de Oliveira Luiz. Nós vamos falar de algoritmo. Falar de algoritmo, nós podemos dizer que algoritmo é todo tipo de rotina feita no nosso dia a dia. Quer dizer, quando nós vamos à escola, escovamos os dentes, vamos ao mercado, vamos ao serviço, isso é considerado como um algoritmo. Nós também vamos falar do algoritmo computacional. Para falar de algoritmo computacional, nós podemos dizer que são rotinas executadas por algum processador ou conjunto de computador. Podemos dizer também que algoritmo computacional também pode ser considerado como quando nós acessamos o home back, quando nós acessamos uma conta bancária, quando acessamos um caixa eletrônico e uma rede social. Todo o algoritmo computacional começa sempre por uma lógica de programação. A lógica de programação é criada diretamente sobre a nossa mente. Então, nós criamos a lógica de programação e ali, depois nós vamos ter que procurar a linguagem de programação. E falando de linguagem de programação, nós podemos utilizar o Java, o C, o Visual G ou o Visual Studio. E depois de nós criarmos, depois de nós encontrarmos a linguagem de programação que nós vamos executar, nós vamos encontrar que é o sistema completo. Depois da gente encontrar a linguagem de programação, só assim que nós vamos criar o sistema completo. Então, neste caso, vamos abrir o nosso programa. Abrimos o nosso programa, que neste caso é que abrimos a nossa linguagem de programação, que é o Visual G. Abrindo ele, nós temos ele dividido em duas partes. Que em primeiro lugar nós temos a área que é da declaração de variável. A área da declaração de variável encontra-se nesse espaço aqui. Então, nesse espaço nós encontramos a área de declaração de variável. E o segundo passo, que é o corpo do programa. O corpo do programa é feito aqui, onde nós encontramos o início até o fim do algoritmo. Então, e dentro deste programa, nós vamos criar um programa que calcule a tabuada de qualquer número tantas vezes e quantas o usuário desejar, utilizando a estrutura enquanto com o enquanto. Então, neste caso, nós vamos abrir o fluxograma. Temos um fluxograma aqui e vamos dar uma explicação mais detalhada. Então, dentro deste fluxograma, nós temos a estrutura enquanto, a expressão é válida, a estrutura enquanto, a expressão é válida no início e se o resultado for falso, no primeiro teste, a lista de comando não executa nenhuma vez. Então, como nós estamos a ver aqui o nosso fluxograma, quando a função for falsa, não irá executar nenhuma vez, ele vem diretamente e vem aqui no fim do fluxograma. E se a expressão for verdadeira, dará lugar para uma segunda expressão. E do mesmo jeito, se a mesma expressão for verdadeira, então vamos dar entrada ao nosso comando. Então vamos pegar no nosso exercício. O exercício que nós vamos fazer está aqui. Temos aqui o algoritmo e o exemplo do algoritmo enquanto com enquanto. Dentro deles temos a área da declaração de variável, que neste caso temos aqui o contador e temos o número inteiro e a resposta e o caráter. Depois temos a segunda área, que é o corpo do programa. O corpo do programa está dentro deste aqui. O corpo do programa é ele todo. Então vamos copiar o mesmo e vamos levar para
o Visual G para a gente ver como é que ele funciona. Então dentro nós pegamos nele e colamos aqui e vamos fazer a execução do mesmo para ver como é que funciona o nosso programa. Dando um clique para fazer rodar o mesmo, então vamos encontrar aqui alguma mensagem que diz de que tabuada deseja. Então está a pedir qual é o número que nós vamos dar a entrada para a gente fazer o mesmo cálculo. Se nós metemos o 3, vamos dar um Enter, automaticamente ele vai nos dar o resultado. Então temos aqui que o espaço do mesmo programa, ele diz assim, que temos aqui que o contador será menor ou igual a 20. Então automaticamente temos aqui os números que são de 1 a 20. Então temos temos a tabuada do número 3 e que começa de 1 a 20. Então temos aqui o resultado. E também o comando, a estrutura enquanto, automaticamente ela nos pede ela nos mostra duas opções. E quais são as opções? As opções são: deseja continuar, se sim ou não. Se eu dizer que sim, então automaticamente, se eu dizer que sim, eu me enganei. Vamos repetir só mais uma vez. Temos aqui tabuada de 3, Enter. Se eu dizer que sim e dar um Enter, então ela vai nos pedir, mas automaticamente ela dará lugar a outro exercício que vai pedindo que tabuada pretende. Se eu puser de novo um outro número, se for 7, então automaticamente vai nos mostrar a tabuada do número 7. Então se eu dizer que não, não dará mais lugar a outra execução, mas sim vai fechar o nosso programa. Então aparece aqui em dizer fim da execução e feche esta janela para retornar ao Visual G. Então esta aqui foi simplesmente uma demonstração do exercício que nós executamos dentro do Visual G do programa, que é a linguagem de programação que o nosso algoritmo nos mostrou aqui, na estrutura do enquanto, e o enquanto, que diz quanto, se a expressão for falsa, automaticamente não executará nenhuma dessa expressão, mas se for verdadeira, automaticamente o exercício vai executar. Assim, fechamos. Obrigado pela atenção e fim da nossa aula. Até a próxima. Um beijo a todos. Assim nós fomos.